Para começar essa aula, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão muito pessoal, muito particular, né? Que vocês pensassem o que é o trabalho para vocês, né? E também pensassem um pouquinho por que o trabalho é um tema tão importante para a sociologia. Primeiro, porque o trabalho ele é fundamental na vida das pessoas. Né? A gente sabe que a sociedade toda se move em torno do mundo do trabalho, né? As pessoas escolhem profissões, estudam, né? Para ter determinado trabalho e assim levar a sua vida, né? Organiza a sociedade, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o trabalho imprime estruturas e dinâmicas sociais, né? Uma organização da sociedade passa pela estrutura do trabalho, né? Na medida que divide as pessoas em suas funções, né? Divide a sociedade em funções necessárias para dar uma continuidade aí, por exemplo, para a cidade ou para a comunidade, né? E dinâmicas, né? Porque o trabalho move o mundo, né? De fato, toda essa alteração na natureza, toda essa apropriação dos recursos naturais, né? Pelo ser humano, passa pela ideia de trabalho, né? Continuando então a aula, né, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês de como os três pais fundadores da sociologia, né, Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, abordam o trabalho em suas teorias. Né, eles são pensadores que os três, né, de uma forma ou de outra, pensaram o trabalho na sociedade. Né. O primeiro deles, a gente vai falar aqui, é o Marx. Tá? Para o Marx, o trabalho é uma característica humana, né, tem a ver com essa consciência, né? Ou seja, o trabalho ele é uma forma que os seres humanos têm de se relacionar com o mundo, né? Diferente dos animais que caçam, né, com seus próprios recursos, né? O ser humano só consegue produzir a sua vida material, né, através do trabalho, né? Então, para o Marx, o primeiro fundamento do trabalho é que ele é uma característica essencialmente humana, né? O trabalho para o Marx também ele tem a ver com as forças de produção, né? E mais especificamente aqui, né? Com a exploração, né? O que a gente está falando aqui, né? A gente está falando exatamente do capitalismo, né? Na qual, através da lógica da propriedade privada, né? Duas classes emergem na modernidade, né? A burguesia, que passa a ser a detentora dos meios de produção, né? E o proletariado, que é esse trabalhador que só tem a sua força de trabalho para ser vendida, né? Então vejam a importância do trabalho para Marx, né? Como ele está intimamente ligado com as forças de produção, né? Pensar a sociedade capitalista é pensar como o trabalho se organiza, né? Como o trabalho humano é explorado, né? E Marx também vai falar de como ele é alienado, né? O trabalhador perde o controle da sua produção, ele não produz mais para si, para a sua satisfação de necessidades básicas, né? Ele passa a integrar uma outra lógica de produção de mercadorias, né? Pensa o trabalho de uma forma um pouco mais ligada ao capitalismo também. Ele vai falar, né, nesse livro aqui, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Como exatamente essas ideias, né, protestantes, né, elas levaram toda uma nova ética, uma nova forma de se pensar o trabalho na sociedade moderna, né? Era o trabalho como vocação, né? Um trabalho muito ligado a ideias religiosas, né? Um trabalho que permitia, por exemplo, ir na prática, né? Que o Calvino, com as suas teses, né, questionava, por exemplo, era a ideia do lucro, né? Então, o lucro ele era proibido, né? E através dessa mudança de mentalidade protestante, o lucro passa a ser não só permitido, como também almejado, né? Como uma coisa digna, né? O trabalho passa a ser entendido como uma questão ética e moral mesmo na sociedade, né? Bom, o Durkheim que não pensa exatamente no capitalismo, né? Mas numa sociedade industrial, ou seja,
também marcada por essa forma de trabalho moderna, né, que vem ali das fábricas com a Revolução Industrial, né. O Durkheim vai falar pra gente que o trabalho ele cria solidariedade, né. Ou seja, a divisão de trabalho na sociedade faz com que a sociedade se mantenha coesa, se mantenha unida, né? E aí o Durkheim vai falar que isso pode acontecer de duas formas, né? De forma mecânica, né? Que é atribuída às sociedades não capitalistas, onde a gente tem pouca divisão de trabalho. Ou seja, são sociedades que teoricamente são menos complexas, né? Que são sociedades dos caçadores-coletores, onde basicamente quase toda a comunidade desempenha o mesmo tipo de trabalho, né? Então você tem pouca divisão de trabalho, uma baixa complexidade, né? E uma coesão que é mantida de forma mais mecânica, né? Por outro lado, a gente tem a solidariedade orgânica. E aí, então, a coesão nessas sociedades ela é dada justamente por essa complexidade, né? Que faz com que as pessoas dependam umas das outras, né? No sentido de que cada um produz e trabalha de uma forma, né? Então, teoricamente, o médico cuida da medicina, né? Enquanto o lixeiro tira o lixo das ruas, né? E o padeiro faz o pão, e o frentista põe a gasolina no carro, né? Então, essas diferenças entre os trabalhos, né? Elas vão criando essa complexidade e essa interdependência, né? Que ela é orgânica, né? No sentido de que existe uma especialização muito grande de cada uma das partes, né? Elas dependem porque cada uma delas está especializada num aspecto, né?